Não aceite Satanás destruir teu casamento. Não aceite teus filhos nas drogas. Não aceite a frieza espiritual. Não aceite a murmuração dentro da tua casa. Não aceite o divórcio. Não aceite a prostituição. Não aceite nada que vem para destruir a tua casa, a tua família e a tua vida espiritual. Deus está te dizendo hoje: te levanta, te posiciona, faz alguma coisa, desce, te abraça, não dá mais para esperar. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 25 e o verso de número 21. Foi citado aqui no jogral uma das mulheres que foram escolhidas para vencer. Eu estava com desejo de falar outra coisa, mas o Espírito incomodou o meu coração desde cedo. E quando eu estava aqui no púlpito, ele confirmou. E eu entendi que é a vontade de Deus que falemos esta palavra nesta noite. Diz assim a palavra de Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 25, versículo 21, nos diz assim: E disse Davi: Na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e a outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, mesmo até um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra. E lançou-se aos seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele. Qual é o seu nome? Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma. Que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu Senhor. E agora esta é a bênção que trouxe a tua serva, meu Senhor. Dê-se aos jovens que andam após as pisadas de meu Senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as causas do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. E levantando-se algum homem para te perseguir, para procurar a tua morte, então a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor Deus. Porém a vida dos teus inimigos se arrojará ao longe, como do meio de um côncavo de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor com o meu Senhor, conforme todo o bem que já tem dito de ti, e te tiver estabelecido o chefe sobre Israel, então meu Senhor não terá por tropeço, nem por pesar no coração o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco haver se salvado meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Então disse Davi a Abigail: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu que hoje me estorvaste de vir com sangue, e de que a minha mão me salvasse.
Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu, que te fizeste mal, que se tu não se apresentasse, e não a mim viestes ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa, e vês aqui que tenho dado ouvido à tua voz, e tenho aceitado a tua face. Aleluia. Glória a Deus. Diga assim: mulheres escolhidas para vencer. O capítulo 25 do primeiro livro de Samuel, queridos irmãos, não é apenas um relato histórico sobre um conflito doméstico, mas uma poderosa revelação sobre como Deus usa o discernimento de uma mulher para preservar destinos, impedir tragédias e manter íntegro o fio da promessa. Abigail, ela surge em um cenário marcado por 3 tensões: um marido insensato, um líder ferido emocionalmente e um ambiente prestes a ser consumido pela fúria de um homem e viver derramado de sangue. Entre a imprudência de Nabal e a fúria de Davi, Deus levanta uma mulher que entende que vencer nem sempre é impor força. Eu vou dizer de novo. Entre a fúria de Davi e a imprudência de Nabal, Deus levanta uma mulher. Entre a vida e a morte, entre a imprudência e a fúria de um homem ferido, entre 2 homens que estão dispostos a se destruírem, Deus levanta uma mulher para vencer uma guerra. Ela não tem espada, ela não tem escudo, ela não tem lança, mas ela tem a sabedoria de Deus. Aleluia. Abigail é levantada por Deus não para impor força, mas para discernir o tempo, interpretar a crise e se posicionar segundo a vontade divina. Esse texto nos ensina que a verdadeira vitória de uma mulher não está em controlar pessoas, mas em governar atmosferas. Não está em reagir à crise, mas impedir que ela se torne destruição. Abigail revela que Deus confia às mulheres não apenas sensibilidade, mas autoridade espiritual para intervir em momentos críticos, preservar gerações e alinhar decisões humanas ao propósito eterno. Aleluia. Portanto, queridos e queridas irmãs, ao estudarmos a história ou a sua história, a história de Abigail, não veremos apenas uma mulher sábia, mas um modelo bíblico de uma mulher que transforma tensão em pacificação, ameaça em oportunidade e crise em instrumento de redenção. E hoje o Espírito Santo nos convida a compreender que mulheres chamadas para vencer são aquelas como Abigail, que discernem, obedecem e se levantam para proteger o que Deus decidiu salvar. Aleluia, glória a Deus. Eu vou dizer de novo, o Espírito Santo nos convida a compreender que mulheres chamadas para vencer são aquelas como Abigail, que discernem o tempo, obedecem a Deus, se levantam para proteger o que Deus decidiu salvar. E Deus decidiu salvar a tua casa, Deus decidiu salvar a tua família, Deus decidiu salvar os teus filhos, o teu casamento, a tua
tua chamada, o que Deus tem contigo e com os teus, e Ele te levantou para proteger tudo isso. Levanta a tua mão, dá glória a Jesus nesta noite. Aleluia. Essa história é muito profunda, irmãos. Tem muitos ensinamentos espirituais para nós. Mas antes disso, é preciso entendermos o contexto histórico em que Deus levanta esta mulher chamada Abigail. E alguns personagens que se destacam nesse capítulo de número 25 do primeiro livro de Samuel. Há pelo menos 3 personagens que se destacam aqui. O primeiro deles é Davi. O segundo é Nabal. E o terceiro personagem, ou a terceira personagem, é Abigail. Observe que Davi, ele está em um contexto difícil. É preciso destacar que aqui Davi ainda não era rei. Deus havia ungido a Davi por meio de Samuel, ungido ele como rei, demonstrado a sua escolha diante da sua família. Samuel foi na casa de Jessé, ungiu Davi como seus irmãos, mas ainda não havia entregado o trono a ele. Passaram-se anos até Davi chegar ao trono. E todos nós sabemos que Davi está vivenciando um dos momentos mais difíceis da sua trajetória, porque mesmo tendo a unção de rei, mesmo sendo escolhido por Deus, ele não reina. Quem está reinando é Saul, o homem rejeitado por Deus. Então a primeira verdade sobre esse contexto que Deus levanta Abigail é que Davi está vivendo um tempo de perseguição. Diga-se comigo, um tempo de perseguição. Saul deseja matá-lo, Saul deseja exterminar a Davi. Davi está sendo caçado como um predador caça a sua presa. Saul é o lobo feroz e Davi, mesmo sendo pastor de ovelhas, está como uma ovelha que é perseguida por um lobo devorador, que é o próprio Saul. Ele persegue Davi a todo custo. Davi não pode se esconder, que ele vai até os esconderijos que Davi está. Davi se esconde nas cavernas, Davi se esconde nos desertos. Davi não tem paradeiro, porque Saul deseja matá-lo. É esse contexto que Davi se encontra. Além de Davi viver em um tempo de perseguição, Davi está vivendo em um tempo de luto e silêncio profético. Diga assim comigo, um tempo de luto e silêncio profético. O homem de Deus chamado Samuel, que ungiu Davi como um rei, o capítulo de número 25, versículo de número 1, inicia-se dizendo que e faleceu Samuel. Samuel com certeza era a maior referência espiritual que Davi tinha. O homem que foi usado por Deus para ungir Davi e para direcionar Davi dentro dos planos e projetos de Deus para a sua vida. E este homem que era um instrumento, a boca de Deus na terra, para o ministério de Davi, agora ele morre. Deus guarda Samuel. Isso mexe com Davi. A sua maior referência espiritual acabara de morrer, justamente em um tempo de crise que Davi está enfrentando, que é um tempo de perseguição. Samuel servia de consolo para Davi nos dias de perseguição contra Saul. Era ele que orava por Davi, era ele que entregava uma mensagem de orientação para Davi. Mas agora o seu líder espiritual, a sua maior referência, foi guardada por Deus, e então há um silêncio profético, e Davi está vivendo um tempo de luto. Além de Davi estar em um tempo de perseguição, em um tempo de luto, aleluia, Davi também está em um tempo de insegurança territorial. Não há um lugar para Davi habitar.
Ele não habita em uma terra fixa. Ele não habita em um local concreto. Davi está em constante movimento. Ele está em um território instável. Há uma insegurança territorial. A qualquer momento o seu esconderijo pode ser descoberto por Saul e pelos seus soldados. Todos nós sabemos que aqueles que se juntavam a Davi, o que dava guarida a ele, o que escondia a ele, também se tornava inimigo de Saul, porque Saul ia lá e destruía aqueles que se juntavam contra Davi. Então observe que além de Davi estar em um tempo de perseguição, em um tempo de luto e silêncio profético, e está em um tempo de insegurança territorial, Davi também está em um tempo de instabilidade política. Por quê? Porque foi Deus quem o escolheu para assumir o trono, foi Deus quem o chamou para reinar em Israel, mas quem está reinando é o homem que Deus rejeitou. Israel está em crise, a nação está em crise, a política de Israel está em crise, a liderança está em crise, os homens estão em crise, e Davi também está enfrentando esta crise política. Observe, queridos irmãos, que Davi está vivendo uma pressão emocional muito profunda, mas ele precisa manter o equilíbrio. É muita pressão, é muita guerra, é muita batalha que Davi está enfrentando. A sua alma está sendo bombardeada por notícias, por informações, por perseguições, por lutas e guerras que ele precisa lutar e vencer, e muitas delas que ele precisa dominar a sua ira para vencer. No capítulo 24 nós vemos um capítulo anterior que Davi se depara com Saul. Davi podia matá-lo, mas ele não faz isso. Ele corta apenas um manto de Saul, a orla, e nos mostra a palavra de Deus que ele fica com o coração pesado, porque Davi honrava Saul, porque ele era um ungido do Senhor, mesmo Saul tentando matá-lo. Ai, irmãos, que guerra emocional Davi estava enfrentando. Até os homens segundo o coração de Deus enfrentam tempos de vulnerabilidade. Eu vou dizer de novo, até os homens segundo o coração de Deus, que foram chamados para lutar as guerras de Deus, eles também enfrentam tempos de vulnerabilidade. A unção de Deus sobre um homem não anula a sua humanidade. A unção de Deus sobre um homem, a escolha de Deus sobre um homem, não anula a sua humanidade. Ah, mas é guerreiro de Deus, é escolhido por Deus, é ungido de Deus, sim, mas tem dores, tem angústias, tem alma, e precisa da intervenção de Deus. Aleluia, glória a Deus. Davi está no deserto, irmãos, e para se manter no deserto não é fácil. Davi tenta de alguma maneira se manter com a ajuda das pessoas, e ele não está só. Tem 600 homens com ele, que Deus levantou no início da sua trajetória. Olha para quem está do teu lado. Eu não sou muito de fazer isso, mas numa dosagem pequena não faz mal. Olha para quem está do teu lado e diz assim: tu não vai lutar as guerras sozinha. Deus vai levantar pessoas até dentro das cavernas para te ajudar. Deus levantou homens, aleluia, os endividados, os problemáticos, os fugitivos, os desprezados. Deus disse: vou botar tudo na tua mão, Davi. Ninguém quer eles, mas eu vou te dar. Tu vai preparar eles, e eles vão se tornar homens habilidosos e vão lutar do teu lado. Aleluia. Esses homens estão com Davi no deserto, e eles observam
que há pastores de ovelha. Os pastores de Nabal estão no deserto, cuidando das ovelhas, e todo deserto tem perigos, irmãos. Os salteadores passavam no deserto, os amalequitas passavam no deserto, saqueando, roubando, levando aquilo que era precioso, atacando os pastores. E quem é dono do rebanho? Nabal. Um homem poderoso, um homem rico, mas maligno. Davi não está nem aí para ele. Davi não perde a essência de ajudar pessoas. Davi chama o seu exército, porque Nabal não pode mudar quem tu és. A maldade de alguém não pode mudar quem tu és. As ações malignas de alguém não pode mudar quem tu és. Aleluia. E Davi chama os seus 600 homens e diz: olha, nós vamos proteger esses homens. Proteger eles, Davi? Sim. Nós serviremos de muro para eles, de dia e de noite. Eu sei o que é isso, meus irmãos. Não sabe o que é isso, Davi? Sei. Eu pastoreava as ovelhas de pai. E os perigos vinham, urso, leão, salteadores. E eu sei o que esses pastores passam. A guerra deles é grande. E nós vamos ajudá-los. Irmãos, os homens serviam de muro para proteger o rebanho de Nabal. O tempo se passa, Davi presta serviço à casa de Nabal sem cobrar um centavo. Chega a época de tosquiar as ovelhas, aquele momento que se juntavam para festejar, para alegrar. É como se eles estivessem colhendo o fruto dos seus trabalhos, porque eles iam tirar a lã das ovelhas. Isso era um momento de festejar, era um momento de agradecer a Deus, porque Deus estava abençoando eles. E Davi soube que o homem que ele havia prestado serviço e cuidado dos seus pastores e do seu rebanho estava tosquiando as ovelhas. Então Davi chama os jovens e diz: venha cá, vá lá em Nabal. Onde ele está, meu senhor? Lá em cima, no Monte Carmelo. Suba lá no Carmelo e diga para ele que mande uma ajuda para nós. Nós estamos no deserto, precisando de ajuda, precisando de alimento. Leva uma mensagem para ele, para que ele envie uma ajuda para nós. Nos diz a palavra de Deus, irmãos, que os jovens chegaram para Nabal e disse: ô Nabal, Davi mandou a gente aqui. O senhor se lembra da gente? Nós somos aqueles que protegemos seu rebanho. Nós somos aqueles que protegeram seus pastores. E Davi pediu para a gente vir aqui, para pegar uma ajuda com o senhor aí. Sabemos que está tendo a tosquia das ovelhas. O que o senhor pode mandar para ajudar o nosso exército? Nossos homens estão no deserto e precisam de alimento, precisam se manter. Irmão, Nabal olhou assim para os jovens e disse: como é? Ajudar quem? Davi. Quem é Davi? Homem, Davi, aquele que ajudou o Senhor, que ajudou os seus pastores, que ajudou as suas ovelhas. Pergunte aí para os seus jovens. Eles sabem, eles estão de prova. Eles viram. É isso que o texto fala, irmão. E eles disseram, e ele disse: quem é Davi? Olha, e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, olha o egoísmo dele, irmãos. Tomaria eu, pois, o meu pão, olha aí, o meu pão, a minha água. Ele é egoísta.
e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosquiadores, e daria a homens que eu não sei de onde vem. Sabe o que é isso? Ingratidão. Nabal era um homem terrível. Capítulo 25, por favor, vamos acompanhar o texto. Versículo de número 2 e 3. E havia um homem em Maom, que tinha as suas possessões onde, irmãos? No Carmelo. E era este homem muito o quê? E tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, ou seja, tolo. E o nome da sua mulher Abigail. E era mulher de bom entendimento e formosa. Porém o homem era o quê? Duro. Que mais? E maligno nas obras. Era da casa de Caleb. Irmãos, veja as características de Nabal. Um homem rico e poderoso, mas ele é duro e maligno nas obras. Além de ser maligno e duro, ele é ingrato. Além de ser ingrato, escute isso aqui, ele despreza os ungidos de Deus. Não despreze os ungidos de Deus. Ele fez: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé para que eu ajude ele? Olha, desprezou o ungido do Senhor. Ele foi ingrato. Além disso, ele era também egoísta. Ele disse: eu vou pegar o que é meu para dar para ele. Oh, Nabal, mas quando tu precisou dele, ele não te ajudou? Sim, ele que ajude, mas eu não vou retribuir a ajuda. Eu tenho muito, e quanto mais tenho, mais eu quero. Eu não abro mão. Isso é ingratidão e egoísmo. Mulher que foi escolhida por Deus para guerrear não pode ser ingrata, nem pode ser egoísta. Aleluia! Ele é um homem tolo, incapaz de governar a sua própria casa. Mas ele é um homem que põe a sua vida e a vida da sua família em perigo. Só tem uma coisa de bom que Nabal tem. Sabe o que é? A esposa. A sorte de Nabal é a mulher crente que ele tem. A Bíblia chama ele, irmãos, de filho de Belial. Além dele ser filho de Belial, ele é aquele que pagava o mal por bem. De vez dele pagar o bem com o bem, ele pagava o bem com o mal. E veja que Davi, irmãos, não quis prejudicar ele. Davi foi na humildade, se humilhando por baixo. Quando ele, irmãos, responde dessa maneira para Davi, os moços de Davi ficaram espantados e levaram a mensagem para Davi. Olha aqui. Lembra que eu falei que Davi está numa pressão emocional muito grande? Que Davi tem que buscar o equilíbrio, senão ele perde o equilíbrio. O contexto que Davi está de perseguição, de luto, de silêncio profético, de insegurança territorial, de instabilidade política, de pressão emocional, ele recebe uma palavra dessa, desestabilizou Davi. Porque
Davi, irmãos, esse Davi aqui, do capítulo 25, a gente não conhece ele não, viu? Que quer matar, quer ir para a guerra matar um homem por causa de uma palavra contrária. Davi não era assim não, irmão. Davi muitas vezes apanhava e virava outro lado da face. Quando Simei amaldiçoou ele, disse: deixa isso para lá. Deus vai julgar, Deus vai resolver. Saul perseguindo ele, e ele disse: não, eu não vou fazer mal contra o ungido do Senhor, não. Esse é o Davi que a gente conhece. Mas aqui, Davi perdeu o equilíbrio. Sabe por quê? Por causa do momento que ele estava vivendo. Aleluia. E eu preciso dizer isso aqui da parte de Deus. Cuidado para não sair da vontade de Deus em tempos de crise. Satanás quer tirar o teu equilíbrio. Atira de um lado, atira do outro, atira de um lado, atira do outro. E tu suporta tanta coisa, mas vem assim uma besteirinha que te desequilibra. Por quê? É porque tu és emotivo, é porque tu és compulsivo, é porque tu és pavio curto. Não, é por causa do contexto que tu já estás vivendo. Tem coisa que tu suporta, mas está tão difícil que pouca coisa tu perde o equilíbrio por causa do cenário, do tempo, do momento. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: eu vou guardar os teus pés para que tu não tropece em pedras. Alguém está esperando tu perder o equilíbrio, mas vai ficar envergonhado, vai ficar envergonhada, porque nesse congresso Deus está te dizendo: eu te levantei para vencer, eu não vou deixar tu perder. Porque se tu perder o equilíbrio, alguém vence a batalha. Satanás sabe, irmãos, que quando ele desestabiliza assim um homem de Deus, uma mulher de Deus, o negócio é estreito. É por isso que ele fez de tudo para desestabilizar Ana. Penina atirava as flechas, e Ana disse: eu estou aqui. Mas tu não vai dizer, não vou dizer nada. Mas tu não vai bater de boca. Não, vou fazer diferente. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar, eu vou fazer votos. Mas estão falando: não, mas eu vou fechar a boca, eu vou fazer diferente. Alguém vem com mal, mas eu vou com bem. Saul vem com lança, mas eu vou com harpa. Mas Deus não vai permitir as afrontas de alguém por muito tempo. Te prepara, que a mão de Deus vai ser estendida assim para Penina. Como é que é? Vai. Deus vai estender a mão para Penina e vai dizer assim: bota o arco e a flecha aqui na minha mão, vá. Me dê o arco, me dê a flecha. Toma, Senhor. Aí ele vai dizer assim: eu quebro o arco e quebro a flecha. Corto a lança, queimo os carros no fogo. Deus vai desfazer das afrontas de alguém. Está chegando o tempo, mas mantém o equilíbrio. Mantém. Obecando quando sorrebe, quando preparada radoremente como não vriasse. Abre a tua boca, mulher de Deus, que está descendo paz. Está descendo paz para tua mente, está descendo equilíbrio. Tu não vai perder essa guerra. Deus te chamou para vencer esta batalha. Fica no lugar.
Davi perdeu o equilíbrio, irmãos. E disse para os homens: peguem as espadas. 200 homens fiquem com as bagagens. Eu quero 400 homens comigo. Tu vai para uma guerra, Davi? Quem é o exército que a gente vai enfrentar, Davi? Quem é? Os filisteus? Não, não, não. É os amalequitas? Não, não, não. Quem é, Davi? É algum gigante? Não. É Nabal. Eu vou acabar com ele. Eu vou matá-lo. Vou destruir ele, a família dele, tudo que ele tem, os filhos. Montem os cavalos. Peguem suas espadas. Preparem-se. Nós vamos destruir a casa de Nabal. Mas a notícia chegou no ouvido de uma mulher que Deus escolheu para vencer. Irmãos, o moço correu. O moço correu porque o moço, irmãos, servia a Nabal pelo que ele tinha, mas honrava Abigail por quem ela era. O que a gente tem nunca vai comprar a honra de ninguém. O que compra a honra de alguém e que garante a lealdade e a fidelidade é o caráter. É quem nós somos e a nossa essência. Tem gente que não tem nada e a gente diz assim: eu prefiro ser amigo dele, eu prefiro ser amiga dela. Por quê? Porque eu sei quem é. Tem caráter. É mulher de Deus, é homem de Deus. E o moço correu, disse: minha senhora, venha cá. Diga, meu filho, que cara de medo é essa? Que desespero é esse? Faça alguma coisa. Eu lhe conheço. A senhora é o avesso do seu marido. A senhora é uma mulher sábia, uma mulher prudente. A senhora controla esse homem, porque às vezes a senhora é o espevitador. Quando o fogo acende demais, a senhora controla. Olha, a gente só está trabalhando aqui ainda por causa da senhora, viu? Porque senão a gente ia tudo pedir demissão. Porque trabalhar com esse homem é difícil. E ele é irreversível. O coração dele é duro, ele é mau, ele é maligno. A senhora sabe de Davi? Sei, aquele que cuidou do rebanho, que está lá no deserto, que Deus escolheu, que Deus chamou. Sim, ele mesmo, que está fugindo de Saul. É ele mesmo. Ele mandou os jovens aí. Aquele homem ajudou tanto a gente, minha senhora. Aquele homem servia de muro de dia e de noite, protegendo a gente, o rebanho, tudo que a gente tinha. Aquele homem nunca arrumou um problema com a gente, tratou a gente tão bem. E o que foi que houve, menino? Diga logo. Ele mandou aqui, rapaz, na tosquia. Pediu para Nabal mandar uma ajuda para eles lá. E o que foi que Nabal disse? Nabal disse que não manda nada, daqui não sai nada para Davi. Faça alguma coisa. Por quê? Porque Davi está vindo aí. E ele vem com o exército. Os soldados já desembanharam a espada. Vieram para derramar sangue, minha senhora. E eles disseram que não vai restar ninguém da casa de Nabal. Até a senhora vai no pacote. Vai morrer a senhora, vai morrer os meninos, vai morrer a gente, vai morrer todo mundo. É nem a gente que nem tem culpa vai morrer. Ela disse: não pode, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não vou ficar aqui não, eu vou me levantar. Aleluia! Te levanta, mulher, não aceita
destruição na tua casa. Oh, vai quanto se recouve a nevassando. Capítulo 25, versículo 18. Então Abigail se apressou. Oh, glória. E tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 pastas de figo passados, e os pôs sobre os jumentos. Foi aqui que ela começou a vencer. A primeira coisa que Abigail venceu, sabe o que foi? O ego. Como assim, irmão Agnes? Ela deu ouvido a um servo. E não é todo mundo que dá ouvido aos pequenininhos não, viu? Quem é tu, rapaz, para me aconselhar? Foi isso que Nabal fez. Nabal, esse homem ajudou a gente. Não quero saber, daqui não sai nada. Aí o servo disse: temos que recorrer a Abigail. Abigail disse: eu vou lhe escutar, meu filho. Aleluia. Aleluia. Hoje é a noite de vencer o ego. Vencer o orgulho. Tem batalha que só se vence com a arma da humildade. Tem batalha, todas elas no reino espiritual se vence na humildade, com humilhação. Tá aí ouvindo, mulher de Deus? Tá ouvindo, homem de Deus? Tu não pode achar que pode, que faz, andar com o teu nariz empinado, achando que Deus vai te dar vitória. Não, Deus te trouxe aqui para te dizer: se humilhe, perca para ganhar, desça, vença o ego, dê ouvido, atente aos conselhos dos mais simples. Ela venceu o ego. Mas sabe outra coisa que ela venceu? O comodismo. O texto diz que ela apressou-se, começou a fazer as coisas. E o que ela fez aqui deu trabalho, porque ela fez sozinha. Porque tem coisa que se tu não fizer, ninguém da tua família faz. Tem guerra que Deus te levantou para lutar só. Ai, meu Deus. Do santo come a rai. Eita, como a fúria grande. Eita, como as trevas se levantou para destruir a tua casa, para destruir os teus. Mas Deus já te inquietou, já botou desejo no teu coração para descer, para começar aquele propósito de jejum, de oração. É fácil, é não? E tu se sente só e diz: não tem ninguém para me ajudar, Jesus. Mas é Deus te dizendo: eu te tirei desse comodismo para tu lutar esta guerra. E é através de ti que eu vou quebrar o laço de morte. Vence o comodismo, mulher de Deus. Entra com pressa no altar, porque a guerra está grande. As espadas já estão desembanhadas. A tua casa está na mira. Tu sabe disso.
Deus já falou contigo, Deus já te alertou, Deus já disse para tu descer, mas o comodismo, a preguiça espiritual está te detendo. Mas hoje é noite de se levantar para vencer, porque tem batalha que se vence vencendo o comodismo. Recebe força, força para orar, força para interceder, força para guerrear pelos teus. Que tem que ser tu. Tá ouvindo? Tem coisa que é contigo, porque foi Ele que te escolheu. Ele disse: é você. É por isso que para ti é mais difícil, é por isso que para ti é mais estreito, é por isso que para ti a cobrança é maior. Alguém lá é crente, alguém lá serve a Deus, alguém lá faz a obra, mas não tem o mesmo contato que tu tem, porque Deus te chamou para uma obra específica, para tu ser coluna, e coluna aguenta pés. Recomana seré dobre montri como novia seria dobre de recomana. A cananeia, se ela fosse esperar pelos outros, a filha dela ia morrer naquela situação. Ela disse: eu vou me levantar e eu vou ficar aqui nesse quarto, e eu vou ficar vindo aqui, a casa sendo destruída, Satanás tocando terror dentro da minha casa, e eu vou ficar parada. Vou não. O que é que tu vai fazer, mulher? Tem um homem chamado Jesus aí, ele está na nossa terra, eu vou atrás dele. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. De ti, Deus vai desfazer as malas de Satanás lá. Eita, ele desarmou tudo, montou tudo lá, e Jeová está te dizendo: eu vou botar Satanás e os demônios para correr. Eu vou botar Satanás e os demônios para correr. Eita! Císera entrou na casa daquela mulher, Jael olhou e disse: eu vou ficar parada, e eu vou ficar sem fazer nada, deixando o inimigo dentro da minha casa. Eu vou levantar a estaca, eu vou vencer o inimigo. Abra a mão, abra a mão, abra a mão, abra a mão, abra a mão. Recanta locendo, recanta rahai. Jeová está botando a arma certa na tua mão. Recebe, recebe. A arma é espiritual. Deus te dará vitória nessa guerra. Não aceite Satanás destruir teu casamento. Não aceite teus filhos nas drogas. Não aceite a frieza espiritual. Não aceite a murmuração dentro da tua casa. Não aceite o divórcio. Não aceite a prostituição. Não aceite nada que vem para destruir a tua casa, a tua família e a tua vida espiritual. Deus está te dizendo hoje: te levanta, te posiciona, faz alguma coisa, desce, te abraça, não dá mais para esperar.
tem que fazer alguma coisa. Aleluia. Ela venceu o ego. Venceu o comodismo. E a Bíblia diz que ela fez tudo isso em silêncio. Nabal nem ficou sabendo, porque ele é tolo. Ele não tem discernimento para entender o que o inimigo está fazendo para destruir a família dele. Mas ela discerniu. Ela disse: isso é um laço. Se é o inimigo querendo destruir com a minha casa, tem guerra. Tem guerra que se vence de boca fechada. Porque se ela fosse precipitada, ela ia chegar para Nabal dizendo: tá vendo? Por causa de tu, tá acontecendo isso. Davi tá vindo aí. Aí era outro problema. Ela disse: oxe, ele é guiado pela carne, não vai entender o sentimento que o Espírito botou no meu coração. Eu vou fazer calada. Ele não entende não. Os mistérios daqui, ele não entende não. Fecha a boca, guarda o segredo, bota o joelho no chão e deixa Deus trabalhar. Ela venceu o ego, ela venceu o comodismo. Meu Deus, já é 9 horas. Aguenta ouvir um negocinho de nada ainda? Ela venceu a precipitação e a imprudência. Mas teve outra coisa que ela venceu. Sabe o que foi? O medo. Irmão, é Davi. A fama de Davi é geral. O guerreiro de Deus. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Era o cântico na boca das mulheres. O homem que derrubou Golias com uma pedra só. Um homem que nem um exército inteiro vence. Ele está vindo aí, com 400 homens, tudo com a espada desembanhada. Ela poderia ficar amedrontada. Ela disse: eu vou é para cima. E como é que tu vai enfrentar ele? De joelho. Lá vem Davi e o exército. Davi na frente, os 400 homens atrás. E ele dizendo: de hoje não passa, vou acabar com Nabal, com a família dele, não vai restar nenhum menino. Ela reúne os moços e disse: leva o presente para ele. E Davi disse: não quero saber de presente, é tarde demais. De repente tem uma mulher na frente da casa. Desceu do jumento. Tem guerra que tem que descer, senão não vence. Quando Davi veio, ela dobrou o joelho, botou a face no chão e disse: meu Senhor, tem misericórdia de nós.
capítulo 25, versículo 23. Depois você lê o capítulo 25 todo, porque é muito detalhe. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. Versículo 24. E lançou-se aos seus pés. Se jogou nos pés de Davi e disse: oh, meu Senhor, a culpa é minha. A culpa é minha. Me desculpe. Meu marido é um tolo. Ele não leva em consideração o que ele fez, não. Não faça isso não, homem de Deus. Deus tem uma chamada tão linda na vida do Senhor. O Senhor sabia que Deus vai estabelecer a sua casa como um reino perpétuo. Irmãos, isso é lindo, pastor, porque ela trouxe Deus para a guerra. Ela sabia que Davi era homem segundo o coração de Deus, e que Davi entendia a linguagem espiritual, e que Davi, mesmo irado, ainda era crente. Ela profetizou sobre o futuro de Davi: Deus vai te dar o trono, meu rei, e o teu trono vai ficar firme, a tua casa vai ficar firme. Oh, meu rei, não faça isso não. Sabe por quê? Para o Senhor não carregar mancha no seu ministério. Que você derramou sangue inocente. Um exército desse para matar um homem, porque não quer lhe dar comida. Não faça isso não. Tenha misericórdia. A chamada de Deus na tua vida é tão bonita, Davi. Oh, irmão, olha que ele foi como uma flecha no coração de Davi. Davi disse: essa linguagem eu conheço. Eu sei quem desceu aqui. Eu sei quem desceu. Foi Deus que se opôs a mim. Foi Deus que usou essa mulher para eu não sair do projeto, para eu não sair do plano. O Senhor vai subir no trono. Daqui a pouquinho Deus vai cumprir a promessa. Daqui a pouquinho Deus vai botar o Senhor no trono. E quando o Senhor sentar no trono, o Senhor vai carregar essa culpa, meu Senhor, que o Senhor derramou sangue inocente. Não faça isso não. A palavra branda desvia o furor. Quando ela se humilha, que ela profetiza sobre o futuro de Davi, que ela relembra a chamada de Davi, ela protege Davi da sua própria ira. Davi pegou a espada e: homens, guarda as espadas. Davi olhou para ela e disse assim: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito o teu conselho, e bendita tu que hoje me estorvaste de vir com sangue, e de que a minha mão me salvasse, porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que fizesse mal, que se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo o menino. Sabe o que Davi está dizendo? Estava tudo certo, mulher, da tua casa ser destruída, mas como tu se apressou, entrasse na minha frente, Deus está desfazendo o laço de morte por causa de ti. Levanta a
mão para adorar, levanta a mão para adorar, levanta a mão para adorar. Deus te levantou para guerrear as guerras invisíveis. Deus está te dando armas espirituais para vencer e está te dizendo: eu te darei vitória. Levante as duas mãos para o céu que eu vou terminar. Feche seus olhos que eu tenho uma palavra de Deus. Deus te levantou para lutar pela tua família. Alguém não merece. Alguém não é digno. Alguém já era para ter morrido. Alguém não era nem para estar mais sobre a terra. Mas por causa de ti, Deus está te dizendo: eu estou fazendo o mal retroceder. Tu vai vencer de joelho, de joelho, de joelho, de joelho, de joelho, de joelho, de joelho. Leva a vitória, leva a vitória, leva a vitória, leva a vitória, leva a vitória. Eita! Que Amã preparou o laço contra o povo hebreu, mas Deus levantou Esther para deter a morte. Mulheres escolhidas para vencer. Eu vou terminar. Agora isso aqui é o mais bonito. Olha, tu vai voltar para casa assim, ó. Versículo 35. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: sobe em paz a tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvido à tua voz e tenho aceitado a tua face. Bota a mão assim no ombro dessa tua amiga aí, desse teu irmão, da tua irmã, e diz assim para ela: vai em paz, pode voltar tranquila, volta tranquilo, que Deus atendeu a tua oração e aceitou a tua intercessão. Abra a boca, mulher de Deus, para adorar. Abra a boca para adorar, abra a boca para adorar, abra a boca para adorar. Laços estão sendo desfeitos. Laços estão sendo desfeitos. Laços estão sendo desfeitos. Não desista de interceder pela tua família. Não desiste de interceder pelo teu casamento. Não desiste de interceder pelos teus filhos. Não desiste de interceder pelos teus parentes.